Não é a primeira nem a segunda ocasião na qual eu abordo esse tema, só que hoje eu vou incluir a biologia e a neuroquímica no assunto. O discurso, gente, contemporâneo sobre a liberdade sexual feminina frequentemente celebra o sexo casual ou aquele sexo na primeira noitada, na primeira balada, como um ato de maturidade, modernidade, um marco de autonomia que, em tese, igualaria a mulher ao homem na esfera das relações íntimas. E isso é muito errado, isso é uma bobagem enorme. E as mulheres, graças a esse discurso absolutamente insustentável, são cada vez mais infelizes. A análise da neuroquímica humana revela uma dissonância fundamental entre a narrativa social e a biologia do apego. O que é vendido, então, como casual para a mulher pode ser, em sua essência fisiológica, um ato temerário, com um custo emocional desproporcional que a sociedade, em essa busca desesperada por relações cada vez mais frívolas, líquidas, mais performáticas, espetaculosas, insiste em ignorar sistematicamente. E qual seria essa armadilha neuroquímica do apego que afeta tão negativamente as mulheres? A premissa central é clara e cientificamente embasada. Mulher pós-sexo entra, homem pós-sexo sai. Essa diferença não é questão de personalidade, moral, caráter, mas de neuroquímica. O corpo feminino, após o orgasmo, experimenta uma queda abrupta de dopamina, o neurotransmissor associado à recompensa e à idealização, como a gente sabe. E imediatamente, então, o que acontece? Essa queda é compensada por uma tempestade de ocitocina, o poderoso hormônio do apego, da conexão, do vínculo, que a torna mais leve, tolerante, vulnerável. E, paralelamente a isso, ocorre um aumento da chamada vasopressina, que atua como um reforço de lealdade interna, impulsionando-a a investir emocionalmente no parceiro. Aliás, a propósito, é importante explicar isso. A vasopressina é frequentemente chamada de hormônio da fidelidade ou hormônio do vínculo, pois desempenha um papel fascinante, nesse caso, no nosso comportamento social e emocional, agindo diretamente no sistema de recompensa do cérebro, cuidando da formação de vínculos, fidelidade, dos comportamentos de proteção e de cuidado, e otimizando, claro, o instinto de proteção territorial e familiar, aumentando os sentimentos de vigilância e cuidado em relação aos entes queridos. Ficou claro? Bom, agora então voltando ao assunto. Esse coquetel hormonal somado à ativação da memória sensorial que cria os imprints neurológicos faz com que o cérebro da mulher comece a registrar o parceiro como importante, iniciando um processo de vínculo. Para a mulher, então, o ato sexual, especialmente o orgasmo, é um gatilho biológico poderosíssimo para o apego neuroafetivo. O que começa como uma intenção de sexo casual é rapidamente subvertido por um sistema hormonal que a empurra para o nós. E quanto aos homens, pessoal? Em contraste ao corpo feminino, o corpo masculino pós-sexo é inundado por uma combinação de serotonina, que proporciona relaxamento e alívio imediato, e prolactina, que dispara um sinal de saciedade, desligando o modo sexual e a urgência de conquistar. O foco, então, é redirecionado para o eu e as obrigações e preocupações pragmáticas da vida, como o trabalho, o filho, o projeto, os times de futebol e por aí vai. O córtex pré-frontal, que é basicamente a região, digamos, racional do nosso cérebro, responsável pelo raciocínio lógico e abstrato, reassume, então, o comando, pedindo distância e pedindo cautela. O homem volta a rodar, então, no sistema limites e responsabilidades, enquanto a mulher é biologicamente impulsionada ao vínculo. Essa desconexão fisiológica, apego versus distanciamento, é o cerne do risco. A mulher que busca o casual, mas é biologicamente programada para o apego, se encontra em um estado de vulnerabilidade, investindo emocionalmente em um parceiro que está neuroquimicamente programado para se afastar.
O preço é a dor de se sentir conectada enquanto o outro se torna racional, indiferente. Todo esse cenário biológico se agrava quando confrontado com o quê? Com o contexto sociológico no qual vivemos. Zygmunt Bauman, por exemplo, em sua obra seminal sobre a modernidade líquida, descreveu como as relações humanas se tornaram e ainda vêm se tornando cada vez mais fugazes e descartáveis. Em uma sociedade que valoriza velocidade, a conveniência e a ausência de compromisso, o vínculo duradouro é visto como um fardo e não como um porto seguro, como deveria ser. A sociedade atual, impulsionada por uma cultura de consumo, individualismo, o que também a gente pode explicar à luz da neurobiologia, banaliza e relativiza as relações. O sexo casual, então, é promovido não apenas como uma escolha, mas quase como uma obrigação para a mulher moderna que deseja ser vista como desapegada, altiva, fodástica, forte, indestrutível, etc. Só que essa narrativa, como eu disse, é uma armadilha. Ela exige que a mulher ignore sua própria biologia e reprima seu sistema de apego inato para se adequar a um modelo de relacionamento masculino e racionalizado. E aí, essa pressão social é intensificada por vertentes do discurso feminista radical, de empoderamento, detesto essa palavra hoje em dia, no qual, em vez de celebrar a totalidade da experiência feminina, frequentemente exalta um ideal de mulher que deve ser sempre inabalável e emocionalmente autossuficiente, ou seja, um modelo que o feminismo acredita ser o correto, mas que nem de longe corresponde ao que a mulher realmente deseja ser. A exigência de não exibir fraqueza ou a simples vontade de ser cuidada e protegida, que são sentimentos que a oxitocina pós-sexo intensifica e que são absolutamente normais, força a mulher a um constante estado de repressão. Percebam isso. Ao recalcar seus anseios biológicos e emocionais em nome de um ideal de empoderamento que nega a vulnerabilidade, ela agrava os processos de isolamento, solidão e de recalques, tornando-se uma ilha em um mar de relações líquidas. É como se a mulher contemporânea vivesse permanentemente patrulhada por um feminismo que rejeita a ciência, a natureza humana e que a terroriza através da ideia de que se ela for feminina ou se demonstrar alguma fragilidade, estará sendo mais fraca, como se traísse todas as outras mulheres, o que é ridículo, na minha opinião. E os homens? Aí fica uma dica. Ao se depararem com as mulheres que se auto-enaltecem permanentemente, o que eles fazem? Eles não as levam a sério, já que no jargão, no discurso absurdo delas, todos eles são absolutamente desnecessários. Portanto, gente, a minha ênfase no casual é, na verdade, biologia pura. Do ponto de vista fisiológico e socialmente, é a manifestação exata da liquidez dos relacionamentos, na qual a mulher normalmente também sai perdendo, uma vez que consiste da tentativa de satisfação da intimidade sem a responsabilidade do vínculo. O resultado, então, não poderia ser outro, né? É uma epidemia séria de desconexão emocional, como a gente vê todos os dias. A mulher, ao ser encorajada a transar no início para provar sua modernidade, na verdade, ela está atropelando o seu próprio processo neuroafetivo. Prestem atenção a isso. Ela está se expondo a um imprint neurológico de apego em um momento em que o seu parceiro está no ápice do seu impulso biológico de distanciamento. É o contrário. A solução não reside em um retorno a moralismos e hipocrisias já ultrapassadas, longe disso, mas sim em uma consciência biológica e social. É fundamental que as mulheres compreendam que o adiamento do sexo não é uma tática de manipulação, mas uma estratégia de autoproteção neuroafetiva. E a mulher que enxerga isso apenas como tática de manipulação, muito provavelmente é burrinha e sexualmente infantilizada. Homens também são infantilizados. Outra dica importante: o corpo masculino precisa de tempo para se vincular antes de se saciar. Ao adiar a intimidade, a mulher permite que o homem invista tempo, esforço e emoção suficientes para que o seu próprio sistema de apego se desenvolva, superando o impulso inicial do distanciamento pós-sexo. E agora, já finalizando,
Toda a minha crítica aqui não se refere ao sexo casual em si, mas à cegueira com que ele é praticado e promovido. Em um mundo que relativiza o valor do vínculo, como eu disse há pouco, reconhecer e honrar a própria biologia é um ato de resistência e de inteligência, sobretudo. O preço do casual, repito, é alto demais quando ele se traduz em apego unilateral e dor emocional em uma sociedade que já é fria e indiferente por natureza. A verdadeira modernidade é você alinhar a escolha consciente com a profunda sabedoria do seu corpo. Preste atenção nisso também. A compreensão da nossa biologia não deve ser encarada como uma limitação da liberdade, mas como uma ferramenta de autoconhecimento e proteção. Portanto, quando ignoramos como o nosso corpo e o nosso cérebro funcionam, ficamos à mercê de narrativas culturais identitárias que podem não ser saudáveis, normalmente não são saudáveis. Trazer a ciência para o centro dessa discussão permite que as escolhas deixem de ser baseadas apenas em pressões sociais, sejam elas tradicionais ou modernas, e passem a ser baseadas na história, na realidade da experiência humana. Esse sim é um caminho para as relações autênticas e não fragmentadas.